Olá, boa tarde. A falta de sono dos bebês e das crianças pode causar noites mal dormidas para pais e mães. Conhecer as diferentes necessidades dos pequenos na hora de dormir é difícil, mas quanto mais cedo se aprende a missão, mais fácil fica lidar com as outras inúmeras tarefas ligadas à educação dos filhos. Ajudar a criar uma rotina saudável de sono é uma das primeiras lições que os pais precisam ensinar. E nessa hora, paciência é fundamental. O pequeno João Guilherme dá trabalho para dormir. Acorda de 2 a 3 vezes para ele voltar a dormir sozinho, mas ele acorda assim, chorando, até a gente pegar ele do berço. A hora de dormir é um verdadeiro pesadelo para pais de primeira ou de segunda viagem. Porque é muito comum, após os 6 meses, a criança ter mais despertares. Isso é fisiológico, é normal. Só que algumas crianças, elas acordam muito durante a noite e acordam chorando, irritadas. O conselho de muitas avós ganhou embasamento científico. Um estudo recente indica que demorar um pouquinho para acudir o bebê que chora à noite no berço pode ensinar o pequeno, sem traumas, a dormir melhor. De acordo com a pesquisa, essa técnica, se feita de forma correta, não estressa a criança nem prejudica o vínculo com os pais. O que nós orientamos, e a maioria dos estudos mostra que as técnicas de extinção gradual, que é justamente deixar a criança chorando por alguns minutos e isso ir aumentando nas noites subsequentes, isso é uma das técnicas que mais funcionam do ponto de vista de técnicas comportamentais para a insônia da infância. Mas não existe uma técnica milagrosa para ensinar o bebê a dormir. É preciso levar em conta a rotina da família e a personalidade do bebê. Já nos primeiros meses de vida, é importante que a família estabeleça rotinas saudáveis. Colocar a criança para dormir sempre no mesmo horário, as alimentações de preferência também no mesmo horário. Isso vai sinalizar o ritmo da criança, o relógio biológico da criança. Os pais do João Guilherme continuam na batalha por uma boa noite de sono. Desde pequeno a gente já tem que colocar limites e regras, né? Para ele já poder ser disciplinado. Então agora está bem melhor e espero melhorar cada vez mais. E para falar sobre o sono dos bebês e das crianças, recebemos Lígia Coimbra, consultora de sono materno-infantil, e Márcia Pradella Hallinan, neuropediatra e neurologista. Participe da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Os endereços aparecem aí na sua tela. Uma boa tarde, muito obrigada pela presença das duas. Bom, Lígia, você que é mãe de 3 filhos, estudiosa aí do assunto, qual que é o maior desafio para começar a entender aquela dinâmica de ensinar o filho a dormir e colocar aquele bebê, desde pequenininho, o bebezinho para dormir? Boa tarde, primeiramente, obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Na minha percepção, como mãe, primeiramente, e depois como uma estudiosa aí do assunto, porque eu tive essa necessidade, eu tive essa dificuldade. Na minha visão, a maior dificuldade é o estabelecimento. Primeiro, a mãe entender a importância do estabelecimento de uma rotina consistente, uma rotina oportuna, porque existem momentos, né, que antes dos 3 meses, na minha percepção, na minha visão, isso não é possível, da gente começar a estabelecer essa rotina. Então, essa, na minha visão, é a grande dificuldade. A gente percebeu ali pela reportagem, né, que realmente essa adaptação, acho que principalmente talvez no primeiro filho, né, é realmente uma grande barreira a ser superada, mas nem só de rotina é afetado o sono dos bebês, né, doutora Márcia? A senhora estava comentando que há problemas fisiológicos que podem interferir nela, né? Com certeza. Nós orientamos, e inclusive isso é uma orientação da Organização Mundial da Saúde, que o bebê durma do lado da mãe até o 6º mês de vida. Na cama mesmo? Não na mesma cama, no bercinho dele do lado. Isso por conta do risco da morte súbita do lactente. E justamente nesse período entre o 5º e o 6º mês de vida, a criança vai começar a produzir a melatonina, que é um hormônio que assinala o horário de dormir. Então, é um momento propício para se iniciar o estabelecimento das rotinas, do ritual de dormir.
Ou seja, aí esse bebê vai começar a entender que a noite é o horário mais apropriado para se dormir, é isso? Só a partir do 5º, 6º mês? Do 5º, 6º mês, porque antes ele fisiologicamente não está pronto. Então, é claro que antes você pode usar alguns recursos, como cantar, ouvir uma música, mas ele não tem, né, o corpinho dele ainda não está pronto. E a partir desse momento, então, que você vai estabelecer os horários e que o bebê vai acordar ainda por necessidade fisiológica de ser alimentado, é que nós vamos começar a perceber se o curso desse aprendizado de dormir está adequado. Isso significa que ele vai ter que ter um período de sono. Foi amamentado, e aí ele vai ter que ter um período, 2 horas, 3 horas de sono. Se isso não acontecer, então ele começar a ter despertares precoces, é que nós vamos pensar na possibilidade de um eventual problema orgânico fisiológico, que mesmo assim ainda pode ser um problema ligado ao amadurecimento, né, do organismo como um todo, ou, eventualmente, outros problemas. Na criança, no lactente, o mais comum é o refluxo gastroesofágico, né, que muitas crianças têm. E, eventualmente, outros problemas, se a criança tiver um ronco, aí a gente vai ter que trabalhar esse aspecto também. Bom, vamos tentar ajudar aqui a Daniela Chaves, que mandou mensagem para a gente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela diz que tem uma filha de 10 meses, que só dorme se estiver mamando no peito ou sendo empurrada no carrinho de bebê. E quando eles colocam a bebê no berço, ela acorda e chora muito. Ela também não dorme a noite inteira, acorda em média de 1 a 3 vezes por noite, então já contrariando essa tendência de dormir mais durante a noite a partir dos 5 meses. E ela diz que não consegue acalmá-la apenas no colo, só no colo ou deitada na cama. E mamando também. Ela diz, me ajudem, ela não sabe mais o que fazer e ela precisa dormir. Acho que vocês já devem ter ouvido muitos relatos de mães como a Daniela, né, Lígia? Olha, Daniela, existe um momento na vida do bebê, na minha experiência, né, com as minhas alunas, com as mães que eu costumo ajudar, esse período dos 9 meses de idade, existe uma situação em que a gente chama de regressão dos 9 meses. O bebê, por algum motivo comportamental, ou às vezes organicamente falando, ele passa por um salto de desenvolvimento, ele começa a adquirir habilidades motoras muito importantes. Então, por exemplo, é um bebê que às vezes já está engatinhando, já está com autonomia para se deslocar ou se apoiando ainda. E é um momento em que o bebê ele fica mais agitado. O bebê, ele começa a ter mais dificuldade para relaxar, para dormir, porque ele adora fazer aquelas novas descobertas que ele está passando naquele momento. Então, esse período é um período extremamente difícil e desafiador, até que o bebê acostume com as novas habilidades que ele adquiriu. O que eu oriento, pelo que ela relata aí, o bebê ele é habituado a dormir sendo amamentado, né? Isso, normalmente, é o que a gente chama de um hábito nocivo, entre aspas, porque a amamentação nunca é nociva, mas é que o bebê aprendeu que ele só consegue adormecer sendo aleitado. E como desvincular esse hábito? É um processo, né, doutora? Normalmente, a gente orienta para quebrar essa associação de amamentar e dormir, para que seja a amamentação ou a mamadeira seja feita fora do quarto. Então, ele vai, por exemplo, na sala, vai ser amamentado, tentar não deixar a criança dormir enquanto ela está amamentando. Então, estimular. Se a criança começa a sugar e parece que já está entrando no sono, você brincar, fazer carinho para ela não entrar no sono. Não deixar ela dormir, então, mamando, é isso? Não deixar. E terminada, né, a amamentação, também não esperar deixar aquela criança 40 minutos no peito. Não. 15 minutos, 20 minutos, acabou. Vamos ficar com ela um pouquinho em pezinho, ali ainda na sala,
e depois levar para o quarto e aí sim fazer o ritual de dormir. Porque aí devagarinho ela vai perdendo essa ligação, né, de amamentar e dormir. E na amamentação da noite, que em torno de 9, 10 meses, a maioria das crianças ainda mama uma vez à noite. Então, ela acordou naquele horário, também tem que estabelecer um horário, né? Não é, acordou chorando 2 horas depois que dormiu, eu não vou colocar logo no peito. Não está no horário ainda. Então, eu vou colocar só no meio da noite, amamentei a criança, coloca ela no bercinho sem ninar, sem esperar que ela durma nos braços. Então, devagarinho aí ela perde. E tem que ter o que a gente falou no início do programa, né? Paciência, né? Sim. Vamos responder outra telespectadora, a minha xará, a Adriana Silva. Ela manda um boa tarde pra gente, diz que a filha dela tem 1 ano e 7 meses e que ela dorme um pouco à tarde e por volta das 22 horas e depois por volta das 22 horas. Isso pode atrapalhar no crescimento dela, porque ela diz que ouviu que é bom a criança dormir cedo. Tem horário para dormir, assim, nessa faixa etária, 1 ano e 7 meses? Na minha opinião, é tarde para dormir. A soneca nessa idade ainda é muito importante, né? Ter uma soneca, pelo menos. A criança não aguenta ficar um intervalo muito grande acordada, né? Ela precisa de um tempo ali para descansar. Mas na minha visão, 22 horas para uma criança de 1 ano e 7 meses é tarde, sim. E quantas horas, então, de acordo com a faixa etária, cada bebê e criança precisa dormir, Então, a criança, até o final do 1º ano de vida, ela deve dormir, no mínimo, 12 horas nas 24 horas. Então, na idade da bebê da Adriana, em torno de 10 horas é o mínimo. A soneca diurna sempre feita no comecinho da tarde. Não deixar que ela se estenda além das 4. Quanto tempo tem que ter essa soneca? Não importa. Tem bebês que dormem 20 minutos, tem outros 2 horas. Não tem importância, porque é a necessidade de cada um, que é diferente. E o horário para iniciar o sono, nessa idade, entre 20h30 e 21h no máximo também. Porque, na verdade, ela vai aproveitar mais o escuro da noite, o período. Então, não adianta deixar a criança depois de manhã, até tarde. É o escuro, é esse período da noite. Por quê? Nesse primeiro terço da noite, vai ter a coincidência da liberação do hormônio de crescimento em maior quantidade. E é isso que é muito importante. É importante para todos, mas para a criança que está na fase de crescer e desenvolver, é aproveitar esse período. Então, por quais processos, além da eliminação do hormônio de crescimento, da produção do hormônio de crescimento, quais outros processos importantes para o nosso organismo acontecem durante o sono, aí, principalmente nesse período noturno? Então, vários neurotransmissores, eles são produzidos em quantidades maiores durante o sono. A serotonina, dopamina. Então, assim, é importante que a criança tenha, todos nós, né, mas estamos falando dos pequenos, quantidades boas de sono, porque a produção desses neurotransmissores, além de outras substâncias, como, por exemplo, as que trabalham no sistema imunológico, de defesa da criança, eles têm que ter um período de sono estável. Se a criança tem um sono muito interrompido, seja porque ela teve um hábito inadequado ou porque ela tem um problema fisiológico aí que está fazendo com que ela acorde, o sono vai ficar picado e a produção dessas substâncias também. Chega no final da noite, ela não tem o pool, a quantidade adequada que ela deveria para todos os seus processos orgânicos. Então, isso vai influenciar na criança pequena, principalmente no humor e no comportamento. Então, a gente sabe que criança que dorme mal, ela fica com comportamento hiperativo, que muitas vezes é mal reconhecido. Então, não é a doença do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ela tem um comportamento hiperativo porque é como se ela não tivesse bem, né? Não dormiu o suficiente. Pode ficar agressiva, pode ficar com olheiras. Então,
a gente tem que, né, o sono é importante para isso. Então, para garantir que esse sono tenha qualidade e o desenvolvimento do organismo aconteça como deve acontecer, quais são alguns hábitos que os pais podem cultivar para que a criança vá dormir cedo, vá dormir naquele horário? Aquela história de hiperestimulação, né, de tirar a televisão, tablet, celular. Quais são, além desse, quais são outros hábitos para ajudar as mães a colocar o filho para dormir? Olha, Adriana, a gente costuma conversar que assim, a rotina, né, pré-sono, ela precisa, né, o ideal seria ela começar 1 hora antes do sono da criança. Então, isso significa diminuir as brincadeiras, as luzes, o barulho da casa, para a criança já ir, né, entendendo que está chegando um momento. Quanto maior ela é, maior o entendimento. Mas desde a criança pequena, muitas vezes os pais chegam em casa mais tarde e a brincadeira do pai é diferente da mãe. O pai gosta de jogar para cima, muitas vezes ficou o dia todo fora, longe do bebê, quer matar a saudade. E aí deixa aquela criança elétrica, né? Exato, daí fica a mãe ali depois tentando, né, fazer a criança adormecer. Então, a orientação que eu costumo dar é essa, 1 hora antes do horário que a criança dorme, já diminuir as luzes, já ter um momento de história, ter um momento de intimidade familiar, isso é muito importante, né, e para a criança ir acostumando e entendendo. Bom, a gente já ouviu a sua opinião também, doutora Márcia, a gente vai para um rápido intervalo. Continue participando da nossa conversa. Veja agora os endereços. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o sono dos bebês e das crianças. Com a gente, Lígia Coimbra, consultora de sono materno-infantil, e Márcia Pradella Hallinan, neuropediatra e neurologista. Continue participando com suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Bom, no último bloco a gente encerrou com algumas dicas da Lígia, né, para ajudar as mães a colocar os filhos na cama no horário, né? Então, desestimular com 1 hora antes do horário que você quer que a criança durma, com leitura de histórias, brincadeiras mais tranquilas, né, na verdade. Isso. Doutora Márcia, tem alguma dica? Então, é importante juntar ao que a Lígia orientou, a diminuição de luz, por conta da melatonina, que ela só é liberada se tiver quase no escuro. E eu acho interessante que dentro dessas rotinas, né, do ritual, como a gente chama, colocar sempre apenas 3 itens. Então, você vai fazer uma sequência de coisas em função da idade da criança. Por exemplo, se a gente pegar a criança de 1 ano, 1 ano e meio, você pode, por exemplo, o banho é uma coisa que a mãe tem que perceber se está acalmando ou se está deixando a criança muito estimulada. O bebezinho, em geral, acalma. A criança aí perto dos seus 2 anos, ela quer brincar muito no banho. Então, às vezes, está na hora de mudar o horário do banho. E aí... A gente tem até uma pergunta aqui, vou aproveitar, doutora, aí a senhora continua. Aniele Somojo, ela fala que a filha dela tem 2 meses, ela dá banho no bebê às 8h30 e coloca para dormir às 9h. Tá correto ou então, não? Com 2 meses, mais cedo. Mas está correto se ela percebe que o bebê relaxa, né? E aí, tem que ter essa percepção também, né? De cada bebê, né? Exatamente. Aí, se ele recebe o leitinho, toma o leitinho, então, na sala, e depois vai para o quarto onde vai ser feito o ritual. Então, a gente desvinculou o banho e o leite do ritual. Tem que entender que aquele quarto é o espaço para dormir só para aquilo. Aí, reduzir a luz. Em geral, a gente orienta para deixar uma luz indireta na cabeceira, que você vai, por exemplo, mostrar um livrinho de figuras ou contar uma historinha, aí fazer uma brincadeira, um carinho e terminar sempre com o beijo de boa noite. Porque isso assinala para a criança que acabou aquele período. Então, é claro, aí a criança mais velha, mais um beijo, mais um... Não, tem que ter a disciplina
né? Porque a criança entende. Então, é o fato de você repetir isso e a criança até gosta, porque ela entra, né, nesse ritual, ela participa. Então, não mudar muito. Hoje eu vou fazer uma coisa, amanhã outra, porque aí a criança ela pode se estimular. Agora, o Kleber Alves mandou uma pergunta aqui pelo Twitter. Ele quer saber se o uso, a doutora já falou, uma luz indireta e o escuro é o ambiente ideal depois para a criança dormir, até para os processos do organismo, né? Ele quer saber se o uso de abajur e música indireta ajudam ou atrapalham o sono. O filho dele fez 1 ano agora. O que você acha, Lígia? Olha, dos estudos, porque, assim, eu sou como se fosse uma curadoria de conteúdo, tá, gente? Eu não sou criadora de nenhuma técnica, então eu sou uma mãe que pesquisa, que estuda, né, e que ajuda outras mães. Então, de tudo que eu já estudei, eu li um estudo de Harvard há pouco tempo, que fala que todas as luzes atrapalham, mas a que menos atrapalha é a luz avermelhada, a luz vermelha, né? Mas pra gente que é mãe, a gente sabe que ali na rotina, na madrugada, a gente precisa ter uma fonte de luz para se deslocar ali dentro do quarto do bebê, para atendê-lo no meio da noite. Então, o que eu oriento é que a luz não fique de frente para o bebê e que seja uma luz fraquinha. De repente, uma frestinha aberta da porta, pode ser? Sim. Com a luz do corredor, do aquele hall acesa? Na verdade, alguns anos atrás, em Harvard mesmo, o pessoal que trabalha com ritmos biológicos viu que dentro do espectro, né, do arco-íris, né, das cores, as luzes frias, mais perto do violeta, quer dizer, já está lá na pontinha do arco-íris, elas não atrapalham e você pode deixar como luz, essas luzes de parede, a noite inteirinha. Tem que ser muito assim, então seria o azul escuro para o violeta, melhor do que as que alertam, amarela, vermelha. Também baixa, né? Não na altura que o bebê possa ver. Por exemplo, a abajur a gente não orienta, a gente orienta na parede. E que você poderia deixar, se você tiver que amamentar ou atender o bebê no meio da noite, é suficiente, em torno de 5 watts. Tem que ser bem fraquinha. Lígia, a gente falou então das dicas para os pais colocarem os bebês para dormir, as crianças para dormir e criar aquela rotina saudável, que é indicada a partir dos 5, 6 meses, principalmente, né? Agora, quais são os maiores erros que você percebe que os pais cometem, que acham que estão fazendo um bem, estão ajudando a criança a dormir, mas na verdade estão atrapalhando? Olha, Adriana, eu percebo que o hábito de fazer o bebê dormir mamando. Esse que é o problema da nossa telespectadora aqui, né? E isso é muito desafiador para você tirar. E por quê? Primeiro que a mãe se sente culpada, porque o seio está ali à disposição da criança, o amamentar tem todo, né, um contexto de afeto, de acolhimento. E como que eu estou aqui à disposição, eu não vou oferecer isso para o meu bebê. E também a dissociação desse hábito de amamentar, da criança sugar para conseguir adormecer, isso é muito difícil. E outra dica que eu queria dar para as mamães é ajustar as expectativas. Tem muitas mamães que me procuram que falam, meu bebê acorda a cada 3 horas. Mas o bebê ele tem necessidades orgânicas de se alimentar, né? Ele precisa ainda mamar, então, mas o bebê da minha vizinha dorme a noite toda. Isso é uma raridade. Então, as mães se judiam muito por terem expectativas, muitas vezes, que não correspondem à realidade ou à maioria, né? E aí as mães se frustram, se sentem culpadas, acabam mesmo duvidando da própria capacidade de exercer a maternidade, né? Que elas tanto sonharam, tanto se prepararam. E isso acaba tendo um desdobramento muito maior do que precisaria ter. Então, a ideia é você, claro, se cercar de informações, mas também entender o seu bebê, né? E não projetar um bebê ideal, porque ele não existe, né? Vamos falar um pouquinho dos mais velhos, doutora Márcia, sobre a história das questões fisiológicas, que às vezes não é só a rotina, né, que está prejudicando o sono dessa criança. Xixi na cama, para os bebês para as crianças que já não usam fralda, pode ser um indício de algum problema fisiológico? Então, hoje a gente sabe que a maioria das crianças deixa de ter esse escape, né, de xixi durante a noite em torno dos 3 anos.
mas é considerado dentro dos limites da normalidade até os 5 anos. Então, se a criança controlou o xixi, ficou um período sequinha e volta a apresentar enurese noturna, isso tem que ser investigado. Por outro lado, se ela nunca ficou sequinha e devagarinho ela está começando a reduzir a enurese e está nessa faixa de idade, não é considerada problema. Outra coisa que eu gostaria de assinalar é em relação ao terror noturno, sonambulismo, que isso a criança pode apresentar mesmo a criança sendo... está tendo seu crescimento, desenvolvimento, está dormindo bem, dorme fácil, aí chega num determinado momento da noite, que em geral 2, 3 horas depois que ela dormiu, ela tem um episódio desse. Então a orientação é atender o mais rápido possível, por exemplo, a criança chamou, gritou, vai lá, tenta acalmar rapidinho, não precisa acender a luz. Se ela voltar a dormir rápido e se esses episódios forem intermitentes, ela faz isso uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, isso faz parte do amadurecimento. Em geral, são famílias que têm esse tipo de distúrbio do sono e vai passar. Por outro lado, se a criança acorda 5, 10 vezes por noite, gritando, chorando, tendo algum movimento diferente, isso não é mais comportamental, não vai ser mais um problema porque ela não aprendeu a dormir. Aí a gente orienta sempre a procurar o especialista, para não ficar aquela insistência. Isso vai passar, e acaba que a família e a criança são prejudicadas enquanto esperam. Muito bem, doutora Márcia. Muito obrigada pela sua presença, pela presença da Lígia também. Infelizmente, nosso tempo terminou. Obrigada por você que participou aqui com a gente. O JC Debate fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Lá estão todos os nossos programas anteriores. youtube.com/Jornalismo TV Cultura. A gente volta na próxima segunda-feira, 12h30. Tenha uma boa tarde, um ótimo fim de semana e até lá.